Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai finalmente ter essa discussão aqui sobre o ponto 5 do nosso programa. É um ponto extremamente importante, que um ponto essencial para a gente seguir com a nossa discussão aqui ao longo do semestre, né? Esse ponto 5 se chama elementos do Estado. Esse tópico tem algumas diferenças em relação à abordagem que a gente já deu nos tópicos anteriores, pelo seguinte: a gente constrói essa disciplina de ciência política e teoria do Estado a partir de uma perspectiva que eu chamo de, assim, que eu associo essa discussão sobre o Estado, de alguma maneira, à história do direito público. E isso significa que a gente estuda o Estado, portanto, a partir de uma perspectiva histórica, né? Quer dizer, pensá-lo dentro de um contexto linguístico, né, como a gente já mencionou algumas vezes, mas pensando a partir de uma historicidade. Aqui essa questão fica um pouco de lado, né, eu diria. E por quê? Basicamente porque esses elementos do Estado de que a gente está falando aqui são foram uma tentativa que remonta a, enfim, basicamente desde meados do século XVIII, mas com muita força no final do século XIX, a pensar em características que seriam gerais dos estados. Como a gente tem discutido, já discutiu bastante em outros momentos, mas o elemento central que vai caracterizar o Estado em relação a outras experiências políticas é a ideia de soberania, né? Essa ideia de que dentro de um determinado espaço, espaço esse que a gente vai chamar, a partir de agora, depois de um dado momento, de território, existe um poder que é máximo existe um poder que é máximo, tá? Esse poder, em determinado período, foi exercido pelo rei, né? E aí, com as revoluções liberais, teve um processo, digamos, de transferência desse poder para a nação, e um dado momento para o povo, né? O povo como titulado, poder soberano. Nessa perspectiva, o Estado passou a ser, quer dizer, a soberania passou a ser o elemento transversal, né? Enfim, o elemento que vai caracterizar o Estado em relação a outras experiências políticas. No entanto, repito, desde meados do século XVIII, se tentou pensar naquilo que seriam características gerais abstratas do Estado, né? Características que, uma vez materializadas, faria que a gente estivesse diante do Estado, enquanto fenômeno. Isso pensado, sobretudo, numa perspectiva sincrônica, né? Sobretudo, portanto, naquele momento em que se estava discutindo, aquele momento em que se estava vivendo. Essa foi a proposta de alguns autores, sobretudo, a começar, a gente pode colocar dessa forma, com um alemão chamado Justus Henning Böhmer, B-O com trema H-M-E-R. O Böhmer escreveu uma obra chamada Ius Publicum Universalem. Nessa obra, ele tentou pensar o Estado, repito, pensar naquilo que seriam características gerais e abstratas dos Estados. E aí, ele, ao fazer isso, ele tentou dar um certo grau de abstração, pensando nessas características e pensando, portanto, em elementos que, uma vez materializados, fariam que a gente estivesse diante do Estado em qualquer tempo, em qualquer circunstância. A preocupação dele, naquele momento, era com um Estado, assim, com uma perspectiva, repito, sincrônica, né? Ou seja, olhando para as situações vividas naquele momento, as experiências que eram vividas naquele momento. Só que, ao longo do tempo, essa tentativa de você pensar em características gerais, né, do Estado fez com que alguns autores construíssem, né, uma teoria que fosse geral do Estado, né? E aí que nasce, sobretudo ao longo na segunda metade do século XIX, o que a gente passou a chamar de teoria geral do Estado, Allgemeine Staatslehre. Então, essa ideia de Allgemeine como algo mais geral, né, na língua alemã. E, claro, na metade do século XIX, começam a surgir os primeiros manuais. Tem
um autor que era o Caspar Blumstill, que era um suíço, que escreveu em francês, mas teve uma penetração grande também na Alemanha, mas, sobretudo, enfim, no surgimento de uma teoria geral do Estado na Alemanha, essa disciplina adquiriu, enfim, um corpo e uma difusão maior nesse momento. A grande figura aqui, a figura central do surgimento dessa teoria geral do Estado, a consolidação da teoria geral do Estado enquanto disciplina, foi um sujeito do qual eu até já falei em outro momento aqui na disciplina, que era o nosso Georg Jelinek, Hugo Jelinek, Jelinek, o Jelinek. E o Jelinek acabou publicando no ano de 1900 a obra mais relevante da disciplina, a obra chamava Teoria Geral do Estado, Allgemeine Staatslehre, publicado no ano de 1900, em que ele apresentou aquilo que seriam as principais as características do Estado diante, repito, de outras experiências políticas. O Jelinek apresentou isso a partir do que ele chamou de elementos do Estado. Eram 3 elementos do Estado. E é com base, portanto, nesses elementos do Estado do Jelinek que a gente vai discutir este tópico, elementos do Estado. E aí, claro, tem um detalhe que eu acho que é relevante dizer, né? O Jelinek, ao propor esses elementos do Estado, pensou em características que eram gerais, abstratas, e que seriam aplicáveis a qualquer momento, qualquer circunstância. É para essas e outras que essa teoria do Jelinek, né, enfim, essa discussão, né, do Jelinek, na sua perspectiva, fazia que a gente pudesse falar, por exemplo, enfim, seria um Estado grego, né, um Estado medieval e tal, antes, portanto, de uma discussão sobre soberania. Basicamente porque ele pensa o Estado a partir de uma noção de abstração que tem sido progressivamente substituída, né, dá para a gente colocar dessa maneira, em uma teoria do Estado. Basicamente porque ele acaba não considerando a soberania, que é o elemento central que vai caracterizar o Estado em relação a outras instituições políticas. Ele não coloca a soberania como, enfim, não pensa soberania a partir de uma discussão histórica, uma discussão, digamos, de historicidade, né? Ou seja, como algo que surgiu em um determinado momento, com determinadas características, etc. Bom, ainda assim, essa discussão para nós é relevante porque ela permite pensar contemporaneamente em elementos que são essenciais para a formação do Estado. Então, é a partir daí é por isso que a gente vai utilizar essa discussão do Jelinek. Pensar os elementos do Estado, digamos, a partir daquilo que o Estado, e como o Estado se materializa hoje, tá? Vai caracterizar o Estado hoje. Esses 3 elementos, segundo o Jelinek, seriam população, território e o que ele chama de Staatsgewalt, traduzindo literalmente seria poder do Estado. Poder do Estado. Alguns traduziriam esse terceiro elemento como governo, certo? Mas ele vai um pouco além, né? Quer dizer, falar em poder do Estado é falar basicamente na estrutura de funcionamento do Estado, que de alguma forma está associada à própria ideia de governo, mas que tem outros fundamentos, né? Tem outros fundamentos, inclusive, pode ser pensado a partir de outras questões, sobretudo a partir da discussão sobre democracia, sobre soberania popular, mas de democracia, de organização, de auto-organização do Estado, como o Estado se organiza politicamente. Então, para esses outros, que esse terceiro ponto, esse terceiro elemento, que a gente chama de Staatsgewalt, vai ser estudado ao longo da disciplina em outros momentos. A gente já começou uma discussão sobre democracia, e aí sobre democracia representativa, né, sobretudo, e a gente vai voltar a discutir isso posteriormente em tópicos que a abordagem vai ser sobre formas de governo e sistemas de governo. Então, a gente vai voltar a essa questão posteriormente. Então, a gente vai, neste tópico, elementos do Estado, nós vamos centrar a discussão em dois desses elementos, que a gente vai discutir agora, porque a gente não vai voltar com tanta profundidade a isso em outros pontos do nosso programa, que são justamente as ideias de território e de povo ou
População, tá? População, né? Aí a gente vai ver que tem uma questão conceitual aí que é relevante. Bom, o primeiro ponto, enfim, o primeiro desses elementos que a gente vai discutir é território. O território é pensado como a base física da soberania. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que é no território que é o território que se exerce a soberania do Estado. É o espaço onde o Estado exerce o seu poder. Tá? Essa é a ideia de território. Num primeiro momento, historicamente, o território, como o próprio nome etimologicamente já faz, né, enfim, inferir, a ideia era que essa base física fosse exercida sobre a terra. Né? Então, quer dizer, falar em poder do Estado e até em soberania, até ir até antes, falar em jurisdição, é falar sobre, enfim, um espaço, uma terra onde o Estado exerce o seu poder. Então, aqui tem algumas questões de início, né, questões de partida, que são importantes. Né? Quer dizer, esse espaço, esse território é definido também a partir de ideia de fronteiras. Né? Quer dizer, a fronteira é o lugar onde termina esse território, é o lugar onde termina o poder do Estado. Isso aqui é bem importante, né? Quer dizer, e a gente está falando aqui no primeiro momento de território a partir de uma perspectiva terrestre, terrestre. Ou seja, um lugar, enfim, onde a população vive, né? Onde as pessoas constroem as suas casas, é lá que elas trabalham, é lá que elas vivem, é nesse espaço que elas transmitem a sua cultura para outros, enfim, para os seus, enfim, para aquele conjunto de pessoas que vivem naquele espaço. Então, no primeiro momento, é pensar o território como uma questão espacial ligada à terra, tá? A terra, solo. Certo? E aí esse território vai até a fronteira, quer dizer, a fronteira é o ponto de contato entre um estado e outro. Né? É um ponto em que os dois territórios de dois estados, enfim, se tocam, né? Se comunicam. Muitas vezes as zonas de fronteira são conflituosas, né? E você tem muitos, enfim, espaços quer dizer, muitas guerras. A gente está vivendo uma agora na Ucrânia, mas historicamente as guerras se davam a partir justamente dessa tensão entre fronteiras, né? Estados que queriam, enfim, né, expandir o seu território ou seja, fazer que as fronteiras se deslocassem. Certo? É importante perceber que dentro do território do Estado, dentro do seu território, o Estado exerce soberania, ou seja, é o Estado que vai definir enfim, como ele deve se organizar, né? Quer dizer, como vai se organizar politicamente, é esse Estado que vai definir quais são as regras que vão, enfim, reger juridicamente esse Estado. Então, o Estado exerce a sua soberania, que se materializa também numa perspectiva jurídica. Isso é importante que fique claro. Então, a zona de fronteira é esse ponto, né, digamos, de contato, é esse ponto onde termina a soberania do Estado, de um Estado, e, eventualmente, ao cruzar a fronteira, é aí que é nessas zonas que vai iniciar a soberania de outro. Bom, então, nesse espaço, que é o território do Estado, ele exerce a sua soberania plenamente. Plenamente. Agora, falar que exerce a sua soberania nesse território significa dizer que é possível que o Estado concorde, como decorrência da sua soberania, que ele pode eventualmente concordar que em algumas áreas, alguns pontos, ele cede, digamos assim, a outros estados. Um estado, né, pode ceder a outros zonas, né, dentro do seu território, onde esses estados exercerão poderes associados à soberania. Isso, em geral, se dá por meio de tratados. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, com bases militares.
certo? Então, dois estados, quer dizer, você tem um interesse em um estado um estado que cedesse uma parte daquele território para que um outro estado construísse, por exemplo, uma base militar. Então, quer dizer, aquela base militar, para todos os efeitos, a base militar estrangeira, como se diz, né, fica no território de um estado, né? Mas esse estado acaba cedendo a possibilidade de que, dentro daquele perímetro muito determinado, outro estado exercesse alguns poderes. Então, dito de outra maneira, né? Quer dizer, há vários acordos, sei lá, pensa, por exemplo, sei lá, a base de Guantánamo, né? Depois eu deve ter ouvido falar, a base de Guantánamo é uma base militar americana que fica em território cubano, né? Quer dizer, Estados Unidos e Cuba são rivais, enfim, né? São inimigos, né? Foram inimigos durante muito tempo, a coisa tinha arrefecido um pouco, depois voltou e... Bom. O fato é que a base, enfim, a base militar de Guantánamo fica em território cubano, certo? Só que naquele perímetro, naquele espaço onde está a base, os Estados Unidos acabam exercendo poderes associados à ideia de soberania, certo? Aquela base, portanto, não é território americano em Cuba, mas é um espaço onde os Estados Unidos exercem poderes ligados à soberania em território cubano. Isso a partir de tratado internacional entre os dois países, né? Que, de alguma maneira, foi até respeitado mesmo para a Revolução Cubana, enfim, né, e tudo mais. Agora, talvez o caso mais clássico, né, enfim, mais emblemático, mais comum dessas situações está associado às relações diplomáticas. Então, é muito comum também a gente ouvir falar que que o território, quer dizer, a embaixada de um país, sei lá, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é território americano no Brasil, né? Ou que a embaixada, sei lá, do Benin ou de Papua Nova Guiné nos Estados Unidos é território do Benin ou de Papua Nova Guiné nos Estados Unidos, né? Essa afirmação está errada, certo? Essa afirmação está errada. Basicamente porque as embaixadas não são território de um estado em outro. Ao estabelecer as relações diplomáticas, esse tipo que estou falando aqui, na verdade, eu não tirei de nenhum livro, né? Quer dizer, essa informação está prevista na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, certo? Então, os Estados acordaram, enfim, sobre a forma, em relação à maneira como as relações diplomáticas se desenvolveriam. O que acontece? Ao enviar uma missão diplomática permanente, pegar o caso, sei lá, Estados Unidos e Brasil aqui, certo? Ao enviar uma missão diplomática permanente para o Brasil, né, os Estados Unidos precisam de um espaço onde eles vão desenvolver as atividades típicas das relações tipicamente diplomáticas. E aí você acaba, quer dizer, eles vão precisar de um espaço físico, né? Em geral, esse espaço é alugado, tá? Os países alugam uma casa, né? Vai depender muito do país, vai depender muito né, tanto do país que recebe a missão quanto do país que envia a missão. Então, às vezes uma casa, às vezes é só sei lá, são prédios pequenos, às vezes prédios menores, às vezes são escritórios, assim, ou seja, em prédios, entendeu? Quer dizer, em prédios comerciais, então, quer dizer, depende muito, não tem uma regra. Então, quer dizer, nesse lugar, que a gente vai chamar, por exemplo, de embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo, ou embaixada do Benin nos Estados Unidos, nesse lugar, os estados que enviam a missão diplomática desenvolvem basicamente todas as suas atividades ligadas à representação diplomática, que são atividades ligadas aos interesses do Estado e dos cidadãos daquele Estado. Só que esses espaços, né, onde se exerce, enfim, esses espaços das embaixadas, etc., são zonas resguardadas por algumas imunidades. E quem define essas imunidades, quais são essas imunidades e a sua extensão, é essa Convenção de Viena sobre relações diplomáticas de que eu tinha falado. Então, quer dizer, nesses lugares, né, essas embaixadas são resguardadas por imunidades que vão desde imunidade tributária,
Você tem enfim, uma imunidade penal também, né? E você tem imunidades, inclusive, que são pessoais, se estendem para as pessoas que trabalham no serviço diplomático. Você tem uma imunidade que está associada a uma ideia de inviolabilidade também. Então, essas embaixadas são invioláveis. Por quem? Né? Pelo Estado que recebe, para todo mundo, mas sobretudo pelo Estado que recebe essa missão diplomática. É um mínimo de garantia de estabilidade nas relações entre esses Estados. De outra maneira, em virtude dessa convenção internacional, o Brasil não pode invadir enfim, a embaixada de qualquer país no seu território. Né? E o que se espera também que isso seja cumprido de outra maneira. Quer dizer, nem o Brasil vai invadir a embaixada americana aqui no Brasil, nem os Estados Unidos vão invadir a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Então, é uma ideia de reciprocidade que vai reger o direito internacional. Entende? Quer dizer, ela não é território do Estado, ela não é território. A embaixada do Benin nos Estados Unidos não é território do Benin nos Estados Unidos, certo? Ela se localiza no território americano, no território americano, mas naquele espaço específico da embaixada, aquela zona da embaixada, há a garantia de diversos direitos, inclusive de uma certa inviolabilidade. No aspecto prático, o que pode acontecer enfim, as situações em que, sei lá, em virtude de várias coisas, que vão desde revoluções, golpe de Estado, enfim, entre outras circunstâncias, é plenamente comum que aquelas embaixadas recebam pessoas, certo? Alguns casos emblemáticos aqui, certo? A Embaixada do Brasil em Honduras recebeu o então presidente Manuel Zelaya, que, enfim, tinha sido deposto, né? Enfim, em 2009, isso. Tinha sido deposto, né? E aí, com aquela deposição, ele se sentia ameaçado, né, sua integridade física, etc., e acabou entrando na Embaixada do Brasil, pedindo asilo na Embaixada. Então, ele foi recebido, etc. Então, o que se espera nesses casos? Né? O que é que as boas relações diplomáticas mandam fazer nesses casos? Mandam que enfim, que se encontre uma solução para que aquele indivíduo que foi recebido por embaixada. Aqui um detalhe, né? Esse indivíduo pode ser nacional, né, do país onde se situa a embaixada, ou pode ser nacional de outro país, tá? Estrangeiro. Então, quer dizer, as boas relações mandam ou seja, que o país da missão diplomática, o país da embaixada, né, e o país onde a embaixada se situa, tenta encontrar uma forma pacífica de resolver aquele conflito, que costuma ser basicamente o quê? Garantir que aquele indivíduo vai sair ileso da embaixada. Então, o caso Zelaya, quer dizer, qual era a situação? Isso demorou muito, foi um impasse longo, ele ficou um bom tempo, ficou mais de ano na Embaixada do Brasil e tal. Quer dizer, a ideia era que se garantisse que ele iria deixar a embaixada do Brasil em Honduras, iria sair do país enfim, em segurança. E sair para onde? Não, aí você tem outra questão. Ele não necessariamente vai para o país, a embaixada, ele não necessariamente foi para o Brasil, nem me lembro onde é que ele foi, certo? Mas é possível que, sei lá, outro país, sei lá, Canadá. Não, eu entendo que o Zelaya é um refugiado político e eu quero recebê-lo aqui. Eu quero receber no meu país. Então, é preciso que haja um acordo, nesse caso específico, por exemplo, Brasil e Honduras, para que ele deixe o país. Né? Esse acordo é materializado em salvo-conduto, uma manifestação oficial de que sei lá, as Forças Armadas ou a polícia hondurenha, por exemplo, não vão prendê-lo, não vão, enfim, cometer um atentado contra ele no trajeto da embaixada, onde ele está, em segurança, e as fronteiras do país, certo? Sejam fronteiras de terra, não sei se você sair por terra ou por avião, não sei, entendeu? Mas tem que ter uma garantia. E se o país não cumprir a garantia, aí você vai criar uma tensão internacional dos dois países, né? Porque vai ser ferida aí a confiança que vai reger as relações internacionais, certo? Então, espera-se que haja um respeito mútuo, da mesma maneira que se espera que um Estado que recebe a missão diplomática não invada a embaixada do outro, né? Por quê? Porque isso pode causar uma tensão internacional. Isso já causou, quando você, por exemplo, ataca a embaixada americana
em Teherã, no Irã. Isso causou uma tensão, causou um tensionamento de relações que nunca foi recuperado. Quer dizer, esse, na verdade, tudo bem, foi mais um componente, não estou dizendo que foi só isso, mas foi mais um componente de tensão na relação entre os dois estados, certo? Então, é isso. Assim, o fundamental aqui é entender que as embaixadas não são território de um estado no outro. Bom, outro ponto aqui que eu acho que é bem importante que, quer dizer, o direito de um Estado no território, o Estado é aplicado essencialmente ao território. Certo? Então, quer dizer, dentro do território do Estado, a ordem jurídica regente é daquele território, é daquele Estado. Essa é a lógica. Isso tem duas implicações. Primeira, é que, em regra, ordens jurídicas estrangeiras não são aplicáveis no território do Estado. Certo? Em regra, porque é possível, há algumas situações, se vão estudar em direito civil, em direito penal, sobretudo, há algumas situações em que enfim, a ordem jurídica, leis, o ordenamento jurídico estrangeiro pode ser aplicado no Brasil. Vamos estudar isso já no próximo semestre, direito civil 1 e direito penal 1. Por exemplo, sei lá, enfim, questões sucessórias em benefício dos sucessores, por exemplo, certo? É possível que você tenha uma lei estrangeira aplicável aqui, plenamente possível. E a outra implicação é que a ordem jurídica, assim, as leis de um Estado, em geral, não se aplicam fora do seu território. Essa é a regra. Mas a regra comporta exceções. Então, aqui é muito comum que se pergunte, por exemplo, sei lá, em caso de um crime cometido sei lá, no navio de bandeira brasileira, certo? Ou um crime cometido num avião brasileiro, certo? Ou um crime que é cometido, sei lá, em um avião estrangeiro, mas sobrevoando o Brasil. Essas discussões todas estão regulamentadas pelo Código Penal, parte geral. Vocês vão discutir isso em Direito Penal 1. Certo? Vocês vão discutir isso em Direito Penal 1. Tudo bem? Então, enfim, essas situações são excepcionais. Por quê? Porque, em regra, no território do Estado, as normas aplicáveis são as normas do Estado, certo? Com algumas exceções, essa é a regra. Da mesma maneira que as leis de um Estado não são aplicáveis fora do seu território. Essa é a regra, que pode comportar exceções. Certo? Tudo bem? Bom, o território do Estado tem projeções para baixo e para cima, né? Para baixo, né? O subsolo é considerado território do Estado e é por isso que ele é regido pela ordem jurídica daquele Estado. Então, quer dizer, de outra maneira, um Estado é soberano, os Estados são soberanos para determinar o regime jurídico aplicável ao seu subsolo. E qual é o efeito aqui? Sobretudo em questões relacionadas à mineração e aproveitamento de recursos minerais, petróleo, por exemplo. Certo? Então, os Estados são soberanos para definir o que vão fazer ali. Então, os Estados podem definir, por exemplo, sei lá, que a exploração minerária num país é monopólio público, certo? Cria enfim, uma empresa pública, seja, de economia mista, no caso brasileiro, e diz, olha, essa empresa aqui pode explorar em regime de monopólio isso aqui. Eles podem dizer que assim, isso é um monopólio privado, certo? A justiça pode dizer assim, olha, eu quero entregar aqui o monopólio para uma determinada empresa, ou licita, ou nem precisa licitar, entrega diretamente para alguém. Quem vai definir isso é o Estado, certo? Ou também pode ser, não, regime de livre concorrência aqui, meu amigo. Vamos lá, quem quiser explorar, pode explorar, não vai ter regulamentação alguma, né? Entender isso? Quer dizer, mas isso aqui é fruto de quê? De uma ideia de que a soberania do Estado alcança a determinação, o estabelecimento de regras sobre o regime de exploração do subsolo. Que pode ser nenhum também, né? Podem dizer o seguinte, olha,
a gente não quer explorar, a gente não vai explorar o território o subsolo do Estado. Não vai explorar, a gente não quer. A gente acha que está errado e tal, preservação do meio ambiente, etc. O Estado pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Entendeu? Essa tá ligado, tá relacionado à ideia de soberania, tá bom? Bom, e quando eu falo em projeção para e assim até onde no subsolo, né? Enfim, você não tem escavações muito profundas, você tem alguns, enfim, algumas situações, sei lá, tem na mina russa, né? Que tem, sei lá, eu não sei se são 13 ou 15, 17 quilômetros de profundidade, né? Muita coisa, né? 17 quilômetros para baixo, né? É muita coisa, mas você não alcança muito mais do que isso, né? Enfim, então, essa ideia de que o Estado, isso daí, se ele furar, né? A terra e conseguir atravessar, aí é muito Júlio Verne, né? Enfim, está falando aqui de situações que são alcançáveis pelo homem, né? Momentaneamente. Se por acaso se desenvolver uma situação em que você conseguir, enfim, né? Atravessar, né, enfim, o diâmetro inteiro do planeta, aí o direito vai regulamentar. Por enquanto não regulamenta, porque isso não é factível, certo? Bom, digamos, ir para cima, né? Para cima, ou seja, uma projeção para o ar do território, né? Quer dizer, há uma ideia aqui muito importante de espaço aéreo, né? Espaço aéreo, então, é a projeção do território no ar, né? No ar. Então, quer dizer, se você atravessa com um avião, isso é algo recente, né? Porque a aviação é super recente. Então, se tem um avião que atravessa, entra no espaço do Estado, né? Atravessa a fronteira, ele está, para todos os efeitos, naquele Estado. O que significa que ele vai se submeter ao regime jurídico, à ordem jurídica daquele Estado. Certo? Há regras internacionais sobre a aviação, você tem uma convenção sobre a aviação civil, por exemplo, que disciplina por questões como o direito de passagem inocente, né? Ou seja, muitas vezes é necessário, né, que um avião sobrevoe um ou vários países para ir ao seu destino. Você pensa aí, por exemplo, num voo, sei lá, Montevidéu, Miami, certo? Quer dizer, necessariamente o cara vai sair do Uruguai, vai atravessar a fronteira, vai passar um pedacinho da Argentina, vai entrar no Paraguai, vai passar pelo Brasil, vai passar pela Venezuela, pela Colômbia, vai sobrevoar de repente, pode ser que sobrevoe, enfim, algum país, né, do Caribe, e vai chegar aos Estados Unidos. Então, esse dia de passagem nosso é garantido, ele pode sobrevoar, mas ainda assim, ele, nesse espaço, ele vai estar sob a soberania do Estado, né, do Estado que ele vai atravessar, entendeu? E aí ele tem que se comunicar com o torre de comando, tem umas coisas aí, né? E isso pode ser um dia de fiscalização, né? Que é muito comum, por exemplo, na zona de fronteira, aqui no Brasil mesmo, em relação ao tráfico de drogas. Você tem uns aviõezinhos pequenos e tal, que os caras alugam só com a gasolinazinha contada, né? Para o cara não fugir, né, com a droga. E aí eles vão sobrevoar um estado, e aí, quer dizer, entrando no espaço aéreo brasileiro, você tem lá a patrulha aérea que os caras vão entrar em contato com o sujeito, às vezes o cara não tem nem rádio, né? E o cara não responde. Você tem uns códigos de aviação que podem fazer com que, em determinado momento, aconteça uma sanção, que é você abater o avião, né? E abater o avião não significa soltar um míssil para destruir, né? Quer dizer, sei lá, você abate o motor e o avião vai lá e faz um pouso forçado. É quando você chega e fala assim, bom dia, cidadão, né? Habilitação, né? Da sua habilitação, né? O que você está trazendo aí, o cara? Sei não, né? O cara, você não sabe o que está na mala mesmo, sabe? Não sei não. Quando você vê 500 quilos de cocaína, entendeu? Quer dizer, não está sabendo não, e me deram esse avião aqui para pilotar e ponto final. Isso acontece com frequência, né? Isso está associado basicamente a quê? Qual é a relevância disso aqui? Há uma ideia de que o Estado é soberano para fiscalizar o seu espaço aéreo, né? Sobre todos os aspectos. Entendido isso, ficou claro? Essa é uma questão aqui bem importante, né, para a gente, o espaço aéreo. Até onde vai o espaço aéreo? Né? Essa também é uma discussão recente, super recente, porque até os anos 50 você não tinha uma aviação que atingisse certos pontos, né, enfim, né, do espaço do espaço aéreo, se não alcançava o espaço extra-atmosférico, né? Então, a partir do final dos anos 50, né, quando começou a conquista do espaço, né, no final dos anos 50, isso precisou ser regulamentado. E aí
também porque essa conquista do espaço aéreo significou a possibilidade de você pousar em corpos celestes, né? Então, no final dos anos 60, pouco antes, inclusive, da chegada do homem à Lua, os estados assinaram um tratado que regulamentava, enfim, a conquista, enfim, a ocupação do espaço, né, do espaço extra-atmosférico, espaço sideral, né, como se chamava muito comumente em determinado momento. E isso regulamentou algumas coisas, né? Essa ideia de que o espaço é uma zona internacional, certo? Então nenhum estado pode se apropriar nem de corpos celestes, nem da zona ao redor do planeta. Então, algumas consequências disso, né? Os estados poderiam, no primeiro momento, lançar satélites e esses satélites poderiam ficar orbitando a Terra. Isso foi importante para telecomunicações, teve uma revolução em telecomunicações a partir dos satélites, etc. Isso tem algumas implicações hoje, né? Porque isso aí é livre, né? Então vamos embora, vamos botar aqui, fazer como enfim, a SpaceX e a Amazon tá nessa guerra aí para ocupação do planeta, né? Com satélites, etc. Milhares, o planeta hoje tem milhares e milhares e milhares de satélites, né? Alguns astrônomos falam, inclusive, na mudança do céu, né? Enfim, bom, enfim, isso teoricamente é possível, né? Dá para imaginar uma situação, digamos, de uma regulamentação, né? De mudança, é possível, diria até provável, né? Mas por enquanto é possível, né? Lançar satélites ficarem orbitando a Terra, etc. A outra consequência é que os estados foram proibidos de expandir a sua soberania para corpos celestes, em geral. Certo? Então, quer dizer, quando os Estados Unidos chegaram à Lua, né, ou alegadamente chegaram à Lua, fincaram a bandeira, isso não significa dizer que... Fincar é um gesto simbólico, né? Mas isso não significa que a bandeira seja território americano, para todos os efeitos. Certo? Basicamente porque você teve uma convenção internacional que proibiu isso, né? Proibiu, inclusive, esse argumento, certo? Isso é importante, isso aqui é bem relevante, Então, quer dizer, os corpos celestes não são território de outros estados, são zonas internacionais, e nessas zonas é proibida, por exemplo, sei lá, a exploração econômica, certo? Então, aquilo que a gente vê em alguns filmes, tá? Os caras vão fazer uma mineração na Lua. Assim, a Lua é rica em minérios, entendeu? Quer dizer, tem mais minérios. Então, a gente vai chegar, e os caras vão chegar e vão explorar aquilo ali e botar os minérios de volta para a Terra, entendeu? Isso aí é possível que aconteça em um determinado momento, mas, assim, de acordo com enfim, com as normas, com norma de direito internacional, isso não é possível. Isso não é possível. Provavelmente isso vai mudar, certo? Mas em algum momento, mas por enquanto não é possível. Entende? Então, exploração econômica, quer dizer, nem ampliação do território, nem exploração econômica dos corpos celestes são possíveis, de acordo com a ordem jurídica contemporânea. Entenderam? Então, quer dizer, a ideia, digamos, de uma projeção do território do Estado para cima, né, enfim, para além do solo, tem limites fixados na ordem jurídica internacional. Certo? Bom, esse é um ponto, também um ponto importante. E aí, para encerrar a discussão sobre o território, tem outro ponto que eu acho que é bem relevante, que é o seguinte: os estados projetam seus territórios também, estados costeiros, né, projetam para o mar, certo? Então tem uma discussão sobre de quem é o mar e assim até onde vai, enfim, até onde vai o território do mar, essa soberania do estado no mar. Isso, claro, para fins de defesa, mas para fins também de exploração econômica e consequentemente de responsabilização e cuidados com o meio ambiente. Historicamente, você tinha uma discussão, né, sobre de quem era o mar, bom, que remonta ao direito romano, de alguma forma, no século XVII, se fixou uma tese baseada em argumentos do Hugo Grotius, de quem a gente já falou aqui, né, na disciplina, como foi sobre direito natural,
a tese, então, de que o mar seria livre à navegação, né? Isso faz algum sentido, de fato, existe a perspectiva de que o mar é livre para navegação, mas ele não é, assim, isso não significa dizer que seja uma terra sem lei, né? Tanto porque há normas de direito ambiental, várias e várias convenções internacionais que tratam do meio ambiente, que regulamentam o mar, né, o meio ambiente marinho, com seus recursos vivos e não vivos, mas também para fins de até onde é legítima a pretensão do Estado para o exercício da sua soberania, até onde vai, portanto, a projeção do território para o mar. Isso tem contornos que foram dados atualmente, né, pela chamada Convenção de Montego Bay sobre o Direito do Mar, uma convenção que foi realizada na Jamaica no ano de 1982. Então, essa Convenção de Montego Bay fixou de maneira definitiva, né, definitiva até agora, né, até que seja alterada por uma nova convenção, alguns conceitos importantes para a gente entender essas relações entre dos estados com, enfim, né, com a ideia de território, né, projetado para o mar. Aqui a gente tem alguns conceitos que são importantes, que são trazidos pela Convenção de Montego Bay. O primeiro conceito relevante é o conceito de mar territorial. O que é o mar territorial? O mar territorial é a projeção do território para o mar, isso nos estados costeiros, certo? Ou seja, estados que são banhados pelo mar, né, por oceanos, enfim. Então, nesses estados costeiros, a ideia de que tem uma zona, né, que margeia a costa, que é território dos estados para todos os efeitos, certo? Inclusive para fins de defesa, fiscalização, enfim, fiscalização penal, tributária, civil, etc. Essa zona é o mar territorial. Essa convenção de Montego Bay fixou essa zona, esse espaço, né, de mar territorial em até 12 milhas marítimas, milhas náuticas. Até 12. São os estados que vão fixar. É a lei, assim, é a ordem jurídica de cada estado que vai fixar. Certo? Mas o limite é de 12 milhas marítimas. De onde? Então, tem uma descrição lá do ponto de pré-mar, médio, enfim, é a zona, é o ponto mais baixo da maré baixa, né? Quer dizer, então, tem a maré, tem um recuo da maré, quer dizer, do ponto mais baixo de terra da maré, naquela zona costeira, até 12 milhas náuticas, essa faixa de mar é o que a Convenção chama de mar territorial. Território do Estado. É igual ao território ao território do solo, né, o lugar onde nós pisamos. É o mesmo regime jurídico. Certo? É como se fosse esse território. É igual ao espaço aéreo, inclusive para espaço aéreo, né? Quer dizer, a zona acima do mar territorial é espaço aéreo do Estado para todos os efeitos. Bom, ao lado dessa zona, certo, tem o que a gente chama de zona contígua, que o próprio nome indica, né? Enfim, é um espaço que se localiza na sequência, colado ao mar territorial. Esse espaço também tem extensão de 12 milhas náuticas, né, contadas teoricamente do fim do mar territorial. Então, quer dizer, do fim do mar territorial, dali até 12 milhas marítimas, milhas náuticas, é o que a gente chama de zona contígua. Essa zona não é território do Estado, para todos os efeitos, mas o Estado exerce nela alguns poderes ligados à soberania. E aqui a gente pensa, sobretudo, enfim, fiscalização penal, garantia da lei penal, questão tributária, enfim, policiamento costeiro, policiamento de fronteiras. Então, nessa zona aqui, o Estado pode exercer alguns direitos, tá? Mas não é território do Estado. Tá? Uma zona, repito, uma zona de fronteira. Então, dizendo novamente, tanto o mar territorial quanto a zona contígua são fixados pela ordem jurídica de cada Estado. Contudo, tem uma convenção internacional que estabelece digamos, um máximo de até 12 milhas náuticas
para o mar territorial e mais 12 para a zona contígua. A gente fala que há até... Por quê? Porque é possível que você tenha zonas muito próximas, desculpa, zonas, você tem em alguns lugares, estados que estão muito próximos e tem uma distância que é inferior a isso, a essas 12 ou 24, que separando um estado de outro, né? Regiões de estreito, por exemplo. Certo? Então, nesses casos, os estados vão ter que chegar a um acordo para definir fronteiras marítimas. Certo? Um tratado bilateral, um tratado entre os dois estados que vai estabelecer a fronteira. Porque, digamos, você tem uma zona de estreito entre dois países, que em alguns pontos é de, sei lá, 10 milhas náuticas, a distância de um país para o outro. Assim, você tem um território aqui, você tem um território aqui, no meio você tem, enfim, mar, certo? Isso é muito comum em estados insulares, né? Assim, em territórios insulares dos estados, ilhas, porque as ilhas são terra, né? Evidentemente, mas assim, em relação a essas ilhas, aplica-se esse mesmo regime de que eu estou falando aqui, né? Esse regime de que eu estou falando em relação à fronteira, mar territorial, é a mesma coisa. Então, você tem uma distância de uma ilha para outra que é de 10 milhas náuticas, certo? Então, isso, quer dizer, essa distância entre uma e outra, inclusive, nem vai estar coberta pelas 12 milhas náuticas enfim, né, que separam, fixadas pela Convenção de Montego Bay. Então, nesses casos, os estados vão precisar chegar a um acordo, entendeu? Sobre qual linha de fronteira. E talvez até você botar assim, quer dizer, pode ser uma solução, né? Quer dizer, 3 milhas e 3 milhas, e você tem aí 4, né, que servem para de navegação, entendeu? Quer dizer, você tem isso pode gerar algum conflito. Se os estados não conseguirem chegar a um conflito, uma solução para esse conflito, solução pacífica, geralmente eles recorrem à Corte Internacional de Justiça para, enfim, né, celebrar, enfim, para decidir, né? Essa é a principal competência da Corte Internacional de Justiça, definição territorial. Repito, a Corte Internacional de Justiça, que não é a mesma coisa de Tribunal Penal Internacional, a gente vai falar sobre isso depois. São coisas diferentes, são órgãos diferentes. É como se, sei lá, estivesse diante de um tribunal, sei lá, do Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça. São dois tribunais diferentes, competências diferentes. Certo? Então, a competência da Corte Internacional de Justiça, principalmente para cuidar de território, né, conflitos territoriais. Não apenas, mas é uma competência muito relevante. Certo? Então, os estados vão fixar o seu território a partir tendo como paradigma, portanto, que determina a convenção. Bom, e tem uma terceira categoria, que na verdade são duas categorias, né, que tem uma definição muito próxima, né, segundo a Convenção de Montego Bay, que são as categorias Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. São definições muito próximas, né, mas que estão associadas basicamente ao quê? As zonas em que os estados podem exercer um aproveitamento econômico, certo? Podem exercer um aproveitamento econômico, ou seja, exploração de recursos vivos e não vivos. Recursos vivos, pesca, por exemplo, certo? Eles podem pescar, podem definir regras sobre pesca, sei lá, determinada espécie naquela zona vai ter um regramento sobre pesca específico, né? Ou seja, só pode pescar em determinadas épocas do ano, só pode pescar aqueles espécimes se tiverem um determinado tamanho, entende? Quer dizer, tem essa definição. É a ordem de cada estado que vai definir, né, isso. Nesse espaço chamado Zona Econômica Exclusiva. Os estados vão definir, por exemplo, o regime de aproveitamento de recursos não vivos, certo? Para fins, por exemplo, de aproveitamento energético, mineração, extração de petróleo, de gás. São zonas no mar em que os estados têm o direito de explorar e, consequentemente, nessas zonas, os estados têm a possibilidade os estados têm a possibilidade de estabelecer regras jurídicas. Né? São zonas que estão sob a soberania do Estado para algumas questões. Né?
sobretudo em relação, enfim, ao aspecto econômico, certo? De aproveitamento econômico e de proteção ambiental. Então, os estados são responsáveis pela proteção ambiental nessas áreas, nessa área chamada zona econômica exclusiva. Tá? A plataforma continental é um termo mais técnico que se identifica, digamos, em termos de extensão com a zona econômica exclusiva, é uma zona que ambas vão até 300, enfim, 100 milhas náuticas, né, na verdade, pode se expandir até 300, né? Acho que é isso. Depois eu chego aqui e confirmo a extensão. Mas nessas zonas que vão além, que alcançam o mar territorial e a zona contígua, mas vão além dessas zonas, os estados têm uma possibilidade de, enfim, de explorar recursos vivos e não vivos e exercer, enfim, estabelecer normas de cuidado com o meio ambiente, certo? Que podem incluir, eventualmente, sanções contra poluidores, sanções contra enfim, pessoas que violem essas normas ambientais. Certo? Isso aqui é muito importante, isso aqui constitui uma área do direito em expansão, né, que é chamado direito do mar, que é uma discussão que combina direito internacional, sobretudo com direito ambiental. Né? Aqui na Faculdade de Direito, vocês têm um grupo, o GEDAI tem alguns estudos nisso, a professora Tarim, né, que é coordenadora do GEDAI, e é uma grande especialista na área no Brasil. Sugiro que quem tiver interesse em estudar esses temas, enfim, né, procure enfim, né, o Jedi, enfim, né, enfim, né, os responsáveis, né, porque é um tema muito relevante. E aí, confirmando, eu tinha falado assim, o espaço, na verdade, é até 200, tá? Perdão, é até 200 milhas náuticas, né, contadas da costa. Então, são 200 milhas náuticas que né, até podem se expandir, né, enfim, aí você tem uma possibilidade de expansão, dependendo dos estados podem fixar, enfim, uma expansão que vai até 300. É uma expansão excepcional, né? Mas o fato é que nessas zonas, da zona econômica exclusiva, os estados têm a ampla possibilidade de explorar economicamente e tem uma responsabilidade também em nível internacional com a proteção ao meio ambiente. Então, tudo isso é território do Estado, certo? Então, essa é a nossa discussão sobre território. Esses são os principais elementos que a gente pode, enfim, né, falar, né, quando a gente trata de território enquanto elementos do Estado. Certo? Tudo bem? Bom, e aí sobre isso aqui eu trouxe a sugestão, né, do texto que coloquei no Cigar há muito tempo, do Valério Mazzoli, muita coisa que a gente fala aqui, de que a gente falou, está tratada nesse texto. Então, leiam o texto, que vai ajudar bastante a discussão. Certo? Bom, e aí, dando seguimento, o outro elemento que a gente vai falar aqui é a questão de população, tá? O que a Bevölkerung, de que trata o Jelinek. Então, primeiro é importante dizer o seguinte: existem vários conceitos aqui que são próximos, assim, que tem enfim, uma relação, né, mas não são sinônimos, né? População, povo, nação, nacionalidade, cidadania, né? Alguns desses conceitos a gente vai explorar um pouco isso. Quer dizer, falar em nacionalidade, antes de falar em nacionalidade, né? Quer dizer, a população de que ele está falando, né, está sobretudo associada a uma ideia de pessoas que vivem no território do Estado em um determinado momento, certo? Essa é a ideia elementar, né? Então, as pessoas que vivem no território do Estado naquele momento. Então, você pode ter uma separação inicial entre as pessoas. Aí é viver que eu estou falando, assim, com um ânimo definitivo, né? Então, quem está de passagem não está contemplado, né, pelo conceito de população.
Então, são as pessoas que estão, em definitivo, naquele Estado, no território do Estado. Essa definição é bem importante para que o Estado saiba quantas pessoas estão ali, uma perspectiva que a gente vai discutir daqui a pouco também, né, sobre, inclusive, de prestação de serviços públicos, elaboração de políticas públicas. É preciso que o Estado tenha noção de quantas pessoas estão ali, né, e que são usuários definitivos daquele serviço, para que haja um planejamento do Estado e que haja, portanto, também, enfim, um mínimo, né, um mínimo de efetividade naquilo que o Estado se presta a fazer. Bom, entre as pessoas que vivem em determinado Estado, vivem em definitivo em determinado Estado, a gente tem dois grandes tipos, né, de pessoas, né? Tem uma divisão relevante aqui, né? Entre nacionais e estrangeiros. Nacionais e estrangeiros. Então, a gente tem aqui uma associação com uma discussão, né, sobre um outro conceito, o conceito de nacionalidade. Esse conceito de nacionalidade está associado basicamente ao pertencimento de um indivíduo a um Estado para fins de garantias de determinados direitos. Então, os Estados, em geral, trazem direitos que são típicos daqueles que têm um direito à nacionalidade. Certo? Então, entre os rolos de direitos previstos nas declarações de direitos daqueles Estados, previstos constitucionalmente, portanto, há uma separação, né, entre nacionais e estrangeiros. Certo? Então, por mais que aos estrangeiros sejam garantidos, enfim, inúmeros direitos, a gente até falou isso em sala, acho que foi na turma da manhã, salvo engano, né? Quer dizer, as declarações, os estrangeiros residentes e não residentes em um Estado têm direitos, evidentemente, né? E direitos previstos constitucionalmente. Então, quer dizer, os caras não... Você não vai dizer que você não tem direito à propriedade, né? Até brinquedos, assim, e de repente tem um estrangeiro passeando aqui, certo? O cara vai tirar uma foto, fazer uma selfie em algum ponto da cidade, aí chega um cidadão, um sujeito lá e fala, cidadão, você é brasileiro ou estrangeiro? Para falar, sou estrangeiro. Então, olha, a você não é garantido um direito de propriedade, né? Porque você é estrangeiro. Então, eu vou aqui e confisco o seu bem, né? Isso não é possível, né? Então, aos estrangeiros, estejam eles de passagem ou vivam eles aqui em definitivo, são garantidos direitos. Agora, há alguns direitos que são garantidos apenas aos nacionais. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, assim, a divisão básica, né, digamos, da população entre nacionais e estrangeiros. Falando aqui no meio dos nacionais, né? Então, falar em nacionalidade é falar em critérios para a sua aquisição, né? Primeiro é pensar em nacionalidade como um direito, existe um direito à nacionalidade, e é um direito, como dizia Hannah Arendt, é um direito a ter direitos. Significa que a nacionalidade enfim, o direito à nacionalidade significa que a pessoa passa a gozar de outros direitos em decorrência da nacionalidade, né, de uma nacionalidade. Certo? Quem vai definir critérios de atribuição de nacionalidade? São os Estados. Os Estados são soberanos para definir quais são esses critérios. Historicamente, havia dois critérios principais, tá? Ius soli e ius sanguinis. Ius soli, jus sanguinis. O que é o ius soli? É a ideia de que você nasceu no território do Estado, você é nacional desse Estado, certo? Independentemente da nacionalidade de seus pais. Se você nasceu naquele território, você é nacional dele, certo? Ius sanguinis, não importa onde você nasceu, né, do espaço onde você nasceu, a sua nacionalidade vai ser a dos seus pais. Certo? Você tem uma transmissão geracional da nacionalidade. Entenderam? Quer dizer, é uma diferença brutal, né? Quer dizer, um é definido pelo local de nascimento no Estado, né? Se um Estado quer adotar um critério do ius soli, puro, quer dizer que vai ser nacional basicamente quem nascer dentro das fronteiras do Estado. E um critério de ius sanguinis, puro, certo? A nacionalidade só vai ser transmitida, enfim, pela via familiar, digamos assim, sucessória. Então, não importa, quer dizer, digamos que o Estado A adote o critério do ius sanguinis, certo? Não importa se você nasceu naquele espaço, você não será nacional daquele
estado se os seus pais não forem nacionais daquele estado, certo? Então, assim, claramente, a adoção desses critérios de maneira pura, certo? Sem uma transição, etc., ocasionou problemas, né? Ocasionou situações que, enfim, que a gente chama de apátridas, né? Que é basicamente que pessoas que não tinham nacionalidade. Exemplo claro, tá? Exemplo claro. O indivíduo nasceu em um estado que adota a regra do ius sanguinis, mas os seus pais são estrangeiros de um estado que adota a regra do ius soli, certo? Ou seja, vamos dizer de outra maneira, né? Quer dizer, eu nasci num país X, segundo as leis desse país X, só vai ser nacional desse país X, só serão nacionais aqueles que forem filhos de nacionais desse mesmo país, certo? Só que os meus pais são estrangeiros. Então, eu não tenho a nacionalidade daquele estado pelo critério do local de nascimento. Né? Tudo bem, os meus pais são estrangeiros. Se os meus pais fossem nacionais daquele estado, beleza, né? Eu seria nacional também, mas os meus pais são estrangeiros. Então, vamos ver vamos ver de onde é que eles são. Os meus pais são de um estado que adota a regra do ius soli, certo? Significa dizer que só serão nacionais dos países onde nasceram os meus pais, aqueles que nascerem naquele território. Como eu não nasci naquele território, eu não tenho a nacionalidade dos meus pais. E aí, qual vai ser a minha nacionalidade? Isso mesmo, nenhuma. Nenhuma. Eu não vou ter direito a uma nacionalidade originária. Certo? Entenderam? Isso acontecia. Aí, bom, no final da Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência dos Estados a reformularem isso, adotou essa perspectiva de que a nacionalidade seria um direito. Então, os Estados passaram enfim, a adotar um compromisso de acabar com as situações de apátridas, né? Porque é péssimo, pô. O cara não tem uma nacionalidade originária. Ele, eventualmente, pode se naturalizar de um outro Estado, etc. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas não é uma... enfim, vai depender de outros critérios, né? Então, ele vai passar vários anos sem ser nacional de um Estado, certo? Entendido isso, ficou claro? Então, são situações... E os Estados tentaram acabar com isso. Aqui no Brasil, qual o critério? O Brasil adota um critério misto, né? A Constituição, artigo 12, inciso 1º, vai falar sobre nacionalidade originária, certo? E aqui tem uma distinção importante também, né? Entre nacionalidade originária, que é aquela a que os indivíduos têm direito, a que eles têm direito desde que eles nasceram, certo? Mesmo que eles só venham a exercer esse direito depois, mas eles teriam direito desde que eles nasceram. E essa é a nacionalidade originária. Aí tem uma distinção entre nacionalidade originária e nacionalidade adquirida, certo? Adquirida é basicamente assim, a partir de um dado momento você preenche certos requisitos e você passa a gozar da nacionalidade, certo? É o que a gente chama de naturalizado, certo? Então, no Brasil, a nacionalidade originária é o que a gente está associada ao que a gente chama de brasileiros natos, e nacionalidade adquirida é o que a gente chama de brasileiros naturalizados, certo? Então, quais são os critérios aqui, né, da nacionalidade originária segundo a ordem jurídica brasileira? Você tem 3 critérios, né? Você tem um critério do ius soli, né? Ou seja, brasileiros são aqueles que nascem no Brasil. Só que mesmo esse critério traz uma exceção, né? Desde que os seus pais não estejam a serviço de uma nação estrangeira, certo? Exemplo. Você tem filhos de diplomatas. Aliás, você tem um diplomata, certo? Os dois são diplomatas, ou o pai ou a mãe, né? E aí nasce a criança aqui no Brasil, certo? Essa criança não será brasileira, para todos os efeitos. Por quê? Por quê? Porque os pais estavam a serviço do Brasil. Desculpa, serviço do Brasil não, serviço de um país estrangeiro, aqui no Brasil. Então, não será brasileira. Agora, você tá lá, os pais trabalham para uma empresa multinacional, certo? Eu trabalho mesmo com um organismo internacional, Cruz Vermelha Internacional, certo? Então, aqui aí nasce a criança. Essa criança nascendo aqui será brasileira nata, certo? Ainda que os pais não sejam brasileiros.
Ela pode vir a ser brasileira nata, né? Se for registrada aqui, etc. Pode ser brasileira nata. Ela tem um direito à nacionalidade brasileira desde que nasceu, se os pais não estiverem a serviço dos seus países, certo? Aí você tem os incisos, as alíneas B e C, que trazem situação de filhos de brasileiros que nasceram no exterior, certo? Na linha B, os filhos, o cara vai ser brasileiro nato, né? Se os seus pais ou um dos seus pais, o cara que nasce no exterior, né? Mas se o seu pai ou sua mãe ou os dois estiverem a serviço do Brasil, ou seja, é o inverso da situação que eu acabei de falar, né? Então, filho de diplomatas brasileiros. Então, no exterior, o cara nasceu no exterior, o cara vai ser brasileiro nato. Aí ele pode ter nacionalidade de outro país? Pode. Mas, assim, isso não é relevante para a ordem jurídica brasileira. Certo? Não é relevante. Então, ele será brasileiro nato se os pais estiverem... Nascer no exterior, os pais estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, como diz expressamente a Constituição. Certo? Bom, e a outra situação foi uma situação complicada, sofreu várias emendas constitucionais, etc., mas ela se estabilizou desde 2006, a emenda constitucional de 2006 que estabilizou essa questão. É o seguinte, o cara é filho de pais estrangeiros, o cara nasceu no exterior, né, brasileiro, nasceu no exterior, filho de pais brasileiros que não estavam a serviço do Brasil. Ou seja, os caras foram tentar a vida no Canadá, certo? Foi tentar a vida no Canadá, ou um foi e casou com a estrangeira, com a canadense, ou casou com uma, sei lá, com a alemã, com a italiana, e não interessa a nacionalidade de um dos pais, né? Quer dizer, mas o sujeito, você tem um brasileiro ou uma brasileira que foi para o exterior e lá esse brasileiro ou essa brasileira tiveram um filho, certo? Independentemente da nacionalidade dos pais. Essa criança é brasileira nata? Ela será brasileira nata se ela preencher alguns requisitos, né? O primeiro requisito, mais importante desse requisito, mais importante não, mais típico, assim, né? É que ela seja registrada na repartição consular, certo? Então, quer dizer, o sujeito vai lá, nasceu no exterior e tal, e vai lá no consulado, que é um cartório, consulado é um cartório internacional, né? Não é só isso, não, mas essa tem função, né, de fazer registro de algumas coisas e tal. Então, vai lá e registra a criança. Ela será brasileira nata, certo? Um caso conhecido, né, do Rodrigo Maia. Né? O Rodrigo Maia nasceu em Santiago do Chile. O pai dele, o César Maia, era exilado político na época. Acho que a mãe dele também. A mãe dele estava com... A mãe dele é brasileira, eu acho, não tenho certeza. Mas, e aí, então, ela nasceu lá. Então, o pai ou os pais foram lá no consulado brasileiro e registraram o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, né? Você deve lembrar. Foi lá registrar o Rodrigo Maia como brasileiro. Ele é brasileiro nato, portanto, certo? Então, os pais não estavam a serviço do Brasil, não eram diplomatas, adidos militares, adidos culturais, entendeu? Não eram. Estavam lá, né? Simplesmente registraram. Brasileiro nato. Se não tiver havido registro, aí esse era o problema, né? Aí você tem uma outra situação, né? Quer dizer, a Constituição diz que ele será brasileiro nato, mesmo que ele não tenha sido registrado na repartição consular, desde que ele venha morar no Brasil, certo? E aí, vindo morar no Brasil, isso sendo maior de idade, ele opte, como se fala, pela nacionalidade brasileira. Essa questão de optar, né, a Constituição aqui foi meio infeliz, né, porque ela, quer dizer, quando ele fala que optar pela nacionalidade brasileira, quer dizer que ele manifeste, o termo não foi o mais adequado, mas significa dizer o quê? Que ele manifeste a sua intenção de ser nacional do Brasil. Né? É isso que a Constituição quer dizer, certo? E nesses casos ele pode ter outras nacionalidades, entendeu? Quer dizer, de repente ele nasceu no exterior, o cara pode ter várias nacionalidades originárias. Vamos, situação concreta, certo? O cara é brasileiro, filho de pai brasileiro, né? Mas o sujeito nasceu, exemplo, tá? Nos Estados Unidos, filho de, sei lá, de uma mãe espanhola, que, por sua vez, era filha de um alemão com uma italiana, certo? Quando ele nasceu, o pai dele foi lá, ele nasceu nos Estados Unidos.
os pais estão legais, estão tudo bem. Então, estão lá há determinado tempo, enfim. Então, ele nasceu nos Estados Unidos, ele vai ser preenchidos os requisitos, ele será nacional dos Estados Unidos, certo? Mas o pai foi lá e registrou na repartição consular brasileira, certo? Ele será brasileiro também, certo? Pelas leis espanholas, se fizer registro, uma coisa similar, como a mãe era espanhola, ele também terá nacionalidade espanhola, certo? Os pais da mãe dele, os avós maternos, são alemão e italiano, certo? Ele eventualmente pode pleitear e terá a nacionalidade originária da Alemanha e da Itália também. Então, ele pode ter, assim, estou falando aqui de 5, certo? Mas ele pode ter várias, né? Pode ter várias nacionalidades originárias, até mais. Isso é compatível com a ordem jurídica brasileira. A ordem jurídica brasileira diz que o sujeito pode ter várias nacionalidades originárias, certo? Ou seja, aquela que ele tem direito desde que nasceu. Tudo bem? Por claro? O que ele não pode ter, né, quer dizer, o que a Constituição não permite, é eventualmente que ele adquira uma outra nacionalidade além da brasileira, ou seja, que ele se naturalize, enfim, né, um brasileiro nato, se naturalize, enfim, né, de outro país, ou seja, ele adquira a nacionalidade de outro país, sem que houvesse uma necessidade. E a Constituição vai dizer quais são as situações em que há necessidade. De repente, caso clássico, né? Aí fala para exercer direitos civis, não sei o quê, etc. Caso clássico, desportista, jogador de futebol, certo? O cara tá lá há muito tempo, sei lá, joga na Espanha, não sei quanto tempo, não sei o quê e tal. Essas ligas têm uma quantidade máxima de estrangeiros jogando, né? Aí os caras falam o seguinte: olha, você vai ter que você vai, assim, ou você se naturaliza espanhol para continuar jogando aqui, ou então você vai ter que rodar, você vai ter que sair daqui do clube porque a gente precisa contratar mais estrangeiros e tal, a gente quer contratar um estrangeiro, tem uma janela aí, transferência, não sei o quê. Aí o que acontece? O cara vai lá e se naturaliza espanhol, por exemplo. Certo? Tem vários, Roberto Carlos foi assim, não sei se o Marcelo também, lateral esquerdo, foi assim, enfim, tem vários casos. Ou você tem a proposta, você, sei lá, o cara vai jogar na seleção de um país. Eu acho um caso clássico também aqui do Ari, né, jogador do Fortaleza, hoje dono do Atlético Cearense, por exemplo. Eu acho que ele se naturalizou, chegou a se naturalizar russo. Jogou muitos anos na Rússia, etc. Tinha proposta para jogar na seleção russa. Então ele acabou se naturalizando, por exemplo, tá? Russo, para poder. Aí você tem uma imposição, né, muitas vezes, para exercer determinados direitos. Agora, o que acontece é que a Constituição não permite que eu vou naturalizar porque não, só porque eu quero, entendeu? Não tem imposição, mas eu quero naturalizar americano, por exemplo, né? Isso aí a Constituição trata, e o Supremo Tribunal Federal, num caso muito estranho, né? Até triste, eu diria, né? Reconheceu que isso significa uma renúncia tácita à nacionalidade brasileira. O caso que motivou isso foi o caso de uma brasileira que foi acusada de matar o marido. Ela era brasileira, né? E foi nos Estados Unidos, casou com um sujeito era americano, militar americano. O cara morreu. Ela foi acusada de homicídio nesses casos. Não sei nem se, bom, não sei se foi ela, não interessa saber. Né? Enfim, ela foi acusada de homicídio nesses casos. E aí ela veio para o Brasil, né? Ela foi para os Estados Unidos com medo, né? Veio para o Brasil. Só que ela casou e tal, ela tinha autorização de permanência nos Estados Unidos, tal do Green Card, né, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Mas ela não precisava ter se naturalizado. Esse é o ponto. Ela não tinha obrigação de naturalização, mas ela quis se naturalizar. Né? Então, ao se naturalizar, disse o Supremo Tribunal Federal, ela optou pela nacionalidade americana. Certo? Ela optou pela nacionalidade americana. Ou seja, deixou de... Ela adquiriu a nacionalidade querendo, né? Não foi por uma imposição. E nesses casos, nesse caso especificamente, entendeu o Supremo Tribunal Federal, ela renunciou tacitamente à nacionalidade brasileira. Então, ela deixou de ser brasileira. Certo? E isso autorizou a extradição, né? Como a gente vai ver daqui a pouco também. Certo? Entendido?
Enfim, no caso dela, ou seja, ela adquiriu a nacionalidade, ela se naturalizou, não havia imposição de nacionalização, de naturalização, então ela perdeu, digamos assim, a nacionalidade brasileira. Então, o que é compatível são as nacionalidades originárias, aquelas a que você tem direito desde que você nasceu, ainda que você só venha exercer posteriormente, certo? Como é o caso do artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição, esse caso que o cara nasceu no exterior, não se registrou na repartição consular brasileira imediatamente, veio para o Brasil, maior de 18 anos, e veio morar aqui e optou pela nacionalidade brasileira. Entendido? Ficou claro? Bom, isso aqui é nacionalidade originária. E você tem a situação do nacional, do naturalizado, né? Então, quer dizer, o que é naturalizado? É um sujeito que é nacional de um país, mas vai morar em outro país, certo? E aí, preenchidos alguns requisitos que são determinados pela ordem jurídica desse país onde ele vai morar, ele passa a ter direito a se naturalizar daquele país. De outra forma, ele passa a ter direito à nacionalidade daquele Estado, certo? Digamos, o sujeito é, sei lá, italiano, certo? E aí vem morar aqui no Brasil, alemão, certo? Vem morar aqui no Brasil. Vamos falar no caso de um alemão, certo? Um maestro, o Ernest Mahler. O cara é alemão de nascimento, mas veio morar aqui no Brasil jovem, sei lá, nem sei quantos anos, 20 e poucos anos e tal. Veio morar aqui e tal. Depois de um tempo, ele decidiu se naturalizar brasileiro, certo? Preencheu os requisitos estabelecidos pela Constituição, isso na época, mas a Constituição traz esses requisitos, em geral, são requisitos são requisitos que combinam um tempo, né? Então, quer dizer, para estrangeiros não oriundos de país de língua portuguesa, 15 anos, 15 anos morando no Brasil, você tem outros requisitos ligados a, enfim, a não ter condenação penal, você ter, enfim, conduta adequada do ponto de vista moral, né? Enfim, etc. Você tem alguns requisitos que a Constituição estabelece que são regulamentados também por dispositivos infraconstitucionais. Então, você teve cumpriu aquele requisito, né, de tempo e de condição objetiva, né? E aí ele se naturalizou brasileiro. Significa dizer o quê? Aquele cara que era um estrangeiro morando no Brasil passa a ser brasileiro, entende? Então, quer dizer, o naturalizado é brasileiro para todos os efeitos, certo? Um cara argentino, enfim, sei lá, digamos que o Messi, certo? O Lionel Messi, jogador de futebol e tal, se aposentou do futebol, né? Aí o Neymar chamou: ei, macho, vamos morar aqui no Brasil. Aí o Messi vem morar aqui no Brasil e tal, e gosta aqui do Brasil, fica de boa e tal. Começa a gostar e tal, enfim, os filhos, né, atuam aqui, ele fica aqui, etc. Daqui a 20 anos, se ele cumprir os requisitos, ele pode, eventualmente, pleitear a naturalização. Deferida a naturalização, ele será brasileiro, certo? Ele deixa de ser argentino? Não, ele tem a nacionalidade argentina. Não sei que ele tenha perdido, mas ele que ele venha perder, né? Mas ele será brasileiro a partir do momento em que ele se naturaliza, certo? Então, o sujeito que nasceu no exterior, que foi estrangeiro durante um período no país, a partir do momento em que ele se naturaliza, ele deixa de ser estrangeiro e passa a ser brasileiro, certo? Isso é muito importante perceber. Certo? Então, a partir do momento que você se naturaliza, você passa a ser nacional de um Estado. Você deixa de ser estrangeiro, para todos os efeitos. Certo? Isso é bem importante. Bem importante. E aí, qual a diferença entre o brasileiro... existe diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Existem diferenças, mas apenas as diferenças que foram estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. A própria Constituição Federal diz que não se admite que leis, ou seja, atos normativos infraconstitucionais que não estejam na Constituição, leis ordinárias, leis complementares,
regulamentem diferenças, regulamentem não, desculpa, criem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. As diferenças são apenas aquelas que estão previstas na Constituição. Você tem algumas poucas diferenças. Você tem uma diferença em relação à aquisição de... aquisição não, né? Você ser contemplado, né, com concessão de rádio e de TV, né? Você tem uma diferença de tempo, né? Quer dizer, o cara tem que ser natural, só pode ser naturalizado, tem que ser naturalizado a pelo menos, tem um tempo aí, 10 ou 15 anos, não me lembro exatamente, acho que 10 anos, segundo a Constituição Federal. Você tem duas que são importantes, né? Primeiro, você tem alguns cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos, não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados. Que cargos são esses? Presidente e vice-presidente da República. Então, assim, se o cara era estrangeiro, veio para aqui, cumpre o período, etc., se naturaliza brasileiro, ele é brasileiro para todos os efeitos, mas ele não pode disputar a presidência da República, certo? Ele não pode ser candidato à presidência da República. A presidente da República não pode, certo? Esse é um ponto. A presidente e a vice-presidente. Ele pode ser candidato a qualquer coisa, menos a presidente e vice-presidente da República. Você teve um caso, há não muito tempo, do sujeito que era colombiano de nascimento, se naturalizou brasileiro e foi eleito prefeito de Palmas, no Tocantins. Certo? Ele, eventualmente, poderia ser até governador do Tocantins. Ele poderia ser candidato e eleito deputado federal ou senador da República? Poderia. Mas ele não poderia, uma vez eleito senador ou deputado, ele não poderia ser presidente da Câmara Federal nem do Senado Federal, porque os cargos de presidente, as funções, né, de presidente da Câmara e presidente do Senado são de brasileiros natos. A Constituição estabelece isso também. Certo? Então, é o caso do Rodrigo Maia, que eu tinha mencionado. Né? Rodrigo Maia nasceu em Santiago, do Chile, mas ele é brasileiro nato, porque ao nascer, os seus pais o registraram em repartição consular. Então, ele é brasileiro nato, mesmo nascendo em Santiago, no Chile. Entendeu? Quer dizer, ele é brasileiro nato, nascido em Santiago, no Chile. Plenamente possível se tivesse sido registrado na repartição consular ou se ele adquirido a maioridade, veio residir no Brasil e tem optado pela nacionalidade brasileira. Certo? Mas um brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara e do Senado. Ele pode ser vice-presidente da Câmara e do Senado? Teoricamente pode. A Constituição não faz essa restrição. Ele não vai poder assumir. E por que isso? Porque os presidentes da Câmara e do Senado estão na linha sucessória do presidente da República. A gente vai falar sobre isso em outro ponto do nosso programa. Eles não podem ser, quer dizer, o brasileiro naturalizado não pode ser ministro do STF, que entrou na Federal. Não pode. Pode ser de outros tribunais superiores? Pode. Teve um caso do ministro Félix Fischer, que ainda é ministro, eu acho que ele se aposentou, ele é alemão de nascimento e ele se naturalizou brasileiro. E ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi até presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, mas ele não poderia, por exemplo, ser nomeado para o STF. Certo? Não pode. Apenas brasileiros natos. Que mais? O cara é centro de serviço diplomático, o cara não pode ser diplomata, certo? Se for brasileiro naturalizado. Nem diplomata de carreira, né? O cara faz concurso da Itamaraty, etc., entrando na carreira e, bom, e chega lá, se for o caso, a ministro de, sei lá, terceira classe, eu sempre confundo se é primeiro ou terceiro, é o ponto máximo, mas, enfim, chega o ponto máximo da carreira. Ele não pode. Ou então, se o cara não vai poder ser nomeado embaixador, porque o embaixador é o chefe de missão, né? Então, ele não precisa ser de carreira. Não precisa ser de carreira. Ele pode simplesmente a gente pode indicar qualquer pessoa, né? Acontece, às vezes você indicar uma figura que é política ou próxima, de confiança, para chefe da missão diplomática, né? Nosso presidente da República, nosso grande presidente da República, por exemplo, que ventilou a possibilidade de nomear um grande brasileiro, né? Que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador dos Estados Unidos. Um cargo de altíssima competência, né? Que, com toda certeza, ele estaria muito apto a exercer, né? Poderia? Teoricamente, sim, né? Mas você tem uma decisão que é política do Senado para aprovar a sua nomeação, né? Entre outros casos. Então, esse cara, quer dizer, o chefe da missão permanente precisa ser brasileiro nato também, certo? O que mais? Oficial das Forças Armadas,
né? Então, o brasileiro naturalizado pode até entrar nas Forças Armadas, mas não como oficial, né? Pode fazer, sei lá, sargento, entendeu? Mas não pode ser oficial, certo? E o cargo de ministro da Defesa, né? O ministro da Defesa, o que é, né? Foi uma ideia do Fernando Henrique de colocar de acabar com os antigos ministérios militares e criar um ministério único civil para controlar os militares. A ideia do Ministério da Defesa era basicamente você subordinar os militares aos civis, né? Como acontece em nações civilizadas, né? Mas como o Brasil deixou de ser uma nação civilizada, né? Desde o governo Temer, né? Houve uma inversão e acabaram nomeando militar para ser ministro da Defesa, né? Uma loucura completa. E aí, o governo Bolsonaro, basicamente isso, entregou o Ministério da Defesa aos militares, novamente. Não faz o menor sentido, né? Nenhum sentido. Mas, bom, nesse governo, poucas coisas fazem sentido, né? Bom, o que mais? Então esses são cargos privativos de brasileiros natos. A outra situação diz respeito à extradição, né? O que é a extradição? A gente está diante de uma situação de crime, certo? Em que o sujeito que ou tá sendo ou foi formalmente constituído como réu, né? Ou seja, está respondendo a um processo criminal, ou o cara já foi condenado, comete um crime num país, independentemente de ser nacional desse país ou não, e ele foge daquele país e vai para outro país, certo? E aí enfim, o Estado, né, onde o crime foi cometido se comunica oficialmente com o Estado onde esse sujeito está, né, eventualmente foi preso, e pede que aquele sujeito seja encaminhado para julgamento ou para cumprimento de pena, certo? Essa é a extradição, que não se confunde, por exemplo, com a deportação e com a expulsão. Vocês vão estudar isso em direito internacional privado e direito internacional público, certo? Então, quer dizer, a extradição pressupõe uma relação entre dois estados. O que acontece? Os brasileiros nacionais, natos ou naturalizados, não serão extraditados. Essa é a regra, certo? Ou seja, vamos lá. O cara é brasileiro nato, cometeu um crime nos Estados Unidos, certo? Matou o presidente dos Estados Unidos, certo? Fugiu para o Brasil. O cara foi preso. Os Estados Unidos falam o seguinte: olha, eu quero que esse sujeito seja entregue às autoridades americanas, certo? Cometeu um crime aqui e tal. Se for brasileiro nato, ele nunca será extraditado. A Constituição é taxativa, certo? O brasileiro nato não será extraditado. Em situação alguma. Nenhuma situação. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode ser extraditado em duas situações, segundo a própria Constituição Federal, né? A primeira situação é que ele tenha cometido o crime antes da naturalização. Se ele cometeu um crime, fugiu para o Brasil, veio para cá, cumpriu o tempo necessário, etc., preencheu lá os requisitos objetivos, mas aí depois descobriu que o sujeito tinha cometido esse crime, etc. E tal. Enfim, ele pode ser extraditado? Pode. Ele tinha cometido o crime depois da extradição. Desculpa, se ele tiver cometido o crime antes da naturalização. Então, a extradição vai ser possível. Ou então, se for um crime de tráfico internacional de drogas. Certo? O sujeito era brasileiro naturalizado e tal, mas ele estava envolvido, enfim, com tráfico nacional de drogas, independentemente de ele ter cometido o crime antes ou depois da naturalização. Ele poderá ser extraditado. São as únicas situações. Entenderam? Se a extradição depois, repito, extradição é uma discussão que, ao final, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu como sendo um ato sobre o qual há uma decisão política no sentido de ser discricionária, do presidente, é o presidente que vai, quer dizer, o Supremo vai julgar o pedido de extradição, ele vai dizer que há possibilidade jurídica, mas o presidente pode eventualmente não ter extradição. Foi o caso, uns anos atrás, né, em 2010, para ser mais preciso, da não extradição do Cesare Battisti, que era italiano, etc., pelo presidente Lula. Esse, inclusive, é um ponto que sempre vai e volta, as pessoas falam demais, etc., nessa questão.
Então, ao final, foi uma decisão que, formalmente, talvez não tenha sido a decisão mais adequada do ponto de vista político, mas ela foi possível, né, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, né, como sendo específico da extradição. Certo? Bom, e os estrangeiros? Então, a gente falou aqui dos nacionais, né, naturalizados ou natos. Mas na categoria dos estrangeiros. Os estrangeiros que importam, digamos assim, teoricamente, para o Brasil, são aqueles que têm uma relação com o Brasil, né? Ou porque vivem aqui em definitivo, ou seja, vivem com ânimo permanente aqui no Brasil, ou porque tem algum contato com o Brasil, certo? Que venham passar uma temporada, seja de estudos, seja de trabalho, seja de turismo. Então, quer dizer, o estrangeiro tem uma proteção jurídica, né? Digamos não, tem uma proteção jurídica garantida pela ordem jurídica brasileira, seja a própria Constituição, seja pela legislação infraconstitucional. Isso tem vários dispositivos, que a gente fala também na lei de migrações, que é quem rege a condição jurídica do estrangeiro atualmente. Então, a gente tem algumas circunstâncias, certo? Quer dizer, você tem o estrangeiro que vive definitivamente no Brasil, até quando eu tenho um pai de uma aluna, né? Eu até perguntei, enfim, pelo sobrenome e tal, o pai de uma aluna aqui, né? Que a gente brincou, né? Enfim, o pai dela é estrangeiro e vive aqui no Brasil, né? Então, ele não se naturalizou. O sujeito pode viver a vida inteira aqui no Brasil e optar pela não naturalização. Isso é plenamente possível. Então, ele vai ser um estrangeiro residente, certo? Definitivamente, aqui no Brasil. Definitivamente, que a gente fala assim, com um ânimo definitivo. Ele pode decidir, não, quero ir embora agora. Certo? Isso é possível, né? Mas ele tem o direito de ficar e viver aqui pelo tempo que ele achar necessário. Mas você tem outros estrangeiros que passam pelo Brasil. E aí você tem o visto, é o documento que materializa a relação jurídica do estrangeiro com o país. O visto permanente, a gente sempre pensa no caso americano, né? O tal do green card, né? Green card, né? Que é basicamente o que é um visto permanente, é uma autorização que se materializa um documento com um cartão verde, né? Não é uma coincidência, né? Que vai dizer que assim, você pode viver aqui nesse país definitivamente, certo? Mas você pode ter autorizações que são, enfim, né, relacionadas a questões específicas. Sei lá, o cara pode ter um visto de trabalho. Certo? Não, fui contratado para trabalhar para uma empresa específica, etc. Então, o visto vai estar atrelado àquele trabalho, certo? O cara pode até mudar de empresa, mas mudar de empresa é possível, mas você tem que ter uma negociação, quer dizer, negociação não, de passar o visto. A empresa tem que comunicar à autoridade de administração pública americana para que haja uma transferência do visto para outra empresa. Isso é relativamente comum. Então, visto de estudos, né, é muito comum para, enfim, né, para períodos, seja períodos curtos, né, e aí, claro, os países têm vários regramentos. Estados Unidos, até comentei, eu fui pesquisador na Universidade Americana agora um tempo atrás, recebendo, né, com bolsa, etc. Então, eu precisei de um visto específico, né, o J1, né, que é um visto de pesquisador, mas enfim, aí vai dizer a duração específica, é um visto de pesquisador que recebe algum dinheiro de instituição americana, pagamento. Então, aí você tem, então, quer dizer, nesses casos, o sujeito recebe uma autorização com tempo determinado, está subordinado àquela instituição de pesquisa, aquela instituição, né, a universidade, no meu caso, se responsabiliza pelo estrangeiro, etc. Muito comum também em casos de doutorado, por exemplo, ou, assim, pós-graduação ou graduação. Né? Aqui eu acho que a gente não tem estrangeiro nessas duas turmas, manhã e noite, mas já tive vários alunos estrangeiros aqui. Né? Uma, inclusive, recentemente se formou, foi minha aluna no primeiro semestre também e tal, enfim. Então, ela tinha uma autorização para permanecer no Brasil que estava atrelada à realização de estudos formais. Então, a UFC se responsabilizava por ela, enfim, né, há um conjunto de regras formais. Esse é um outro tipo de visto. E um outro tipo de visto visto de trabalho, que é comum, sei lá, mais uma vez, né? Esse pessoal não gosta muito de esportes, né? O sujeito é um estrangeiro que vai jogar futebol aqui no Brasil, jogador de futebol profissional, jogador de vôlei, jogador de basquete. Então, ele recebe uma autorização de trabalho, né? Assim, vai estar vinculado àquele clube de futebol, de vôlei, de basquete.
enfim, né, o visto geralmente dura o tempo em que durar o vínculo de trabalho, entende? Quer dizer, tem regras específicas. E o outro visto é o visto de turista, né? Que é uma autorização que o Estado dá para que o indivíduo entre e permaneça no país por um tempo específico, né? Em geral, esse visto é de 90 dias, mas você tem regras, né? Tanto para a validade do visto, o caso do visto americano, por exemplo, o sujeito, o visto tem uma duração de 10 anos, né? Mas a autorização é a validade do visto. Em alguns países, o visto é permanente, em outros países, você nem precisa ter esse visto, essa conferência é feita no controle migratório, né, de entrada e saída do país. Entende? Você tem regras específicas, assim, é o tempo em que o estrangeiro pode ficar no país. Diferentemente, sei lá, do visto permanente, que o cara pode ficar lá, o cara é residente, ele mora lá para todos os efeitos. Uma outra circunstância, sei lá, o visto de trabalho, né? Ele vai ficar naquele país enquanto durar a relação de trabalho dele, seja com a empresa, seja com outra empresa, caso haja transferência. O visto para missão de estudos, né? Vai ficar no país enquanto durar a missão de estudos. No visto de turista, geralmente há um tempo pré-determinado, que é de 30 a 90 dias, é muito comum ser 90 dias. E você tem várias limitações. Então, quer dizer, o sujeito que está como turista não pode trabalhar, por exemplo. Certo? Vai ter um gozo assim, restrito a direitos, por exemplo. Certo? Gozo que vai ser determinado pela ordem jurídica interna do país. Entendido isso? Então, quer dizer, em geral, o visto turista, geralmente, dura 90 dias, está associado a essa proibição de você trabalhar, o que não impede um trabalho informal, né? Enfim, agora não, né? Mas era muito comum quando, sei lá, quando era jovem, né? Aí, sei lá, ia para gerir, enfim, Jericoacoara, no final da adolescência, começo da vida adulta, tinha muita gente, tinha muito estrangeiro que o cara vem para cá, não, vou dar um tempo gostei, vou dar um tempo em gerir. O cara ficava lá 2 meses, acabava o dinheiro do cara, o cara estava trabalhando em ocupações lícitas, né, digamos assim, né? O cara estava trabalhando informalmente num bar, certo? Sei lá, como garçom, enfim, o cara que faz drink, eu esqueci agora, enfim, não, mas bom, barman, né? O cara ficava ali fazendo drinks e tal, e enfim, né, prestava serviço, né? Isso de maneira informal. Formalmente, ele não poderia ser contratado como empregado, regime de trabalho de empregado e tal. Por quê? Porque o visto turista não autoriza isso. Entendeu? Claro? Essa é a situação do estrangeiro. Enfim, e aí, para finalizar essa discussão, né, essa nossa aula, tem uma questão que eu acho que é bem importante, se comunica diretamente com outro texto que eu sugeri de leitura, né, que é o texto do Friedrich Miller. Que é o seguinte, esse é o conceito de população, mas tem um outro conceito que é muito relevante, né, e complexo, é o conceito de povo. De povo. Esse conceito está associado a uma ideia de que é uma ideia de que há um sentimento de pertencimento àquele Estado, entendeu? Quer dizer, para além de um vínculo de nacionalidade, mas que está associada à própria composição do Estado, né, enquanto entidade. Mas é um conceito difícil de ser manejado e plurisignificativo. E o Friedrich Miller, não sei se ele morreu agora, não sei, mas se ele morreu, está bem velhinho. É um constitucionalista alemão, professor da Universidade de Heidelberg, aposentado, inclusive que tinha uma relação muito próxima com o Ceará. Ele vinha muito, chegou a ser até professor da Unifol, né, do curso de mestrado da Unifol. Quando começou o curso de mestrado, não tinha nem doutorado ainda. O professor tinha uma relação muito próxima com alguns professores, o professor Martoni, inclusive com o professor Paulo Antônio, Paulo Albuquerque, né, que é professor de vocês. Tinha uma relação próxima com eles e tal. E até antes, né? Ele até começou a vir para cá antes, nos anos 90. E aí, nos anos 90, ele fez uma palestra sobre, não lembro exatamente o tema, sobre a soberania popular, né? E é isso, né? Quer dizer, a ideia de soberania popular, que a gente já discutiu, está associada basicamente aqui. A ideia de que o povo é titular do poder constituinte e titular do poder soberano. A soberania do Estado é titularizada pelo povo. E está falando sobre povo, etc., numa fala que ele fez na UES, na época.
E aí uma aluna perguntou, né? Professor, mas você está falando tanto de povo, mas a gente não está entendendo assim, quem é o povo de que o senhor está falando, né? E ele realmente não, ele fala isso no prefácio do livro, inclusive, ele fala assim, olha, naquele momento eu fiquei meio sem reação e tal, e falei que ia pesquisar e respondia depois, né? Tem essa resposta clássica, né? Ele respondeu escrevendo um livro chamado Quem é o Povo? Um livro curtinho, foi publicado na Alemanha e traduzido aqui quase que imediatamente para o português, e é justamente esse livro que vocês têm que ler, os capítulos 1 a 6. Qual é a questão aqui? Qual é a grande questão? Ele diz que povo é um conceito significativo, portanto, tem vários sentidos, e ele vai mapeando alguns desses sentidos. Tá? Então, ele vai tratar de alguns desses sentidos de povo. E aí, quer dizer, um primeiro sentido, enfim, né, de povo é o que ele chama de povo ativo, né? Povo como povo ativo. É um conceito que se associa a uma ideia de que povo faz parte do povo quem basicamente tem direitos políticos ativos. A gente vai falar um pouco sobre o que são direitos políticos ativos no tópico democracia, vou falar sobre a democracia representativa. Mas é o quê? É direito de votar e ser votado, certo? Então, esse é o povo. Esse é o povo nessa primeira perspectiva. Certo? Então, o povo é aquele, o povo é o cidadão, né? Ou seja, aquele que tem uma cidadania relacionada à cidadania eleitoral, né? Ou seja, o cara que vota e pode ser votado. Só que esse conceito é insuficiente, né? Ou seja, o próprio conceito de cidadania como sendo atrelado à ideia eleitoral, né, direitos políticos, é insuficiente, porque você tem pessoas primeiro, você tem pessoas que gozam desse direito, mas que não gozam efetivamente de outros direitos, né? Enfim, e você tem pessoas que vivem aqui, né, e que não são e que não podem, por exemplo, votar, nem serem votadas. Podem votar e ser votadas. Perdão. Então, não seria um povo, né? E aqui estou falando assim, desde estrangeiros a pessoas que têm direitos políticos suspensos, até mesmo menores de 16 anos. Né? Ou pessoas que vivem aqui, né, e que nunca não têm um documento. A gente vai falar um pouco sobre isso em uma das turmas também. A turma da manhã, quer dizer, não me lembro se foi manhã ou noite, não me lembro, mas a gente falou sobre pessoas que vivem num país que não tem documentos, né? Simplesmente não tem documentos. Não tem CPF, não tem RG, nada, né? Quer dizer, esse cara não é povo brasileiro, está aqui, mas ele não existe, né? Invisível, né? Como diria nosso grande ministro Paulo Guedes, né? É o invisível. Entende? Então, quer dizer, essa é uma questão, né? Então, esse primeiro conceito é insuficiente, segundo Miller. E aí ele enxerga outros conceitos, né? Outras ideias, outras ideias de povo. E aí uma segunda ideia de povo é o que ele chama de povo como uma categoria que atribui legitimidade, né? Atribui legitimidade, né? Esse segundo elemento está associado a uma ideia de que o termo povo é utilizado como fonte de legitimidade do poder. Está intimamente associado ao que a gente comentou agora há pouco, né? A própria ideia de soberania popular, né? Instância global de atribuição de legitimidade, esse é o termo que ele utiliza. Então, ou seja, a ideia de que o povo é titulado poder constituinte, a ideia formal de que todo poder emana do povo, que vai exercer em seu nome, e aí quer dizer, esse povo vai exercer diretamente ou por meio dos representantes, certo? Mas é isso, né? Quer dizer, é pensar o povo, então, como uma categoria de atribuição de legitimidade. Atribuição de legitimidade. Isso é bem relevante. Tá? Isso aqui realmente é muito relevante e é uma questão importante, né? Ou seja, a ideia de que todo o poder emana do povo, então, quer dizer, a ideia de soberania popular vai estruturar toda a organização da sociedade, como a gente vai discutir, por exemplo,
Enfim, quando a gente vai discutir no tópico democracia e Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, basicamente, é um Estado de direito, ou seja, em que a legitimidade do poder deriva da lei, mas essa lei tem uma base popular, né? Tem uma base na soberania popular. Então, assim, essa é uma ideia relevante, mas, segundo Miller, também tem suas insuficiências, né? Porque isso a gente sabe que, em larga medida, é uma ficção, muitas vezes. Isso pode ser utilizado de uma maneira deturpada, né? Esse é um ponto importante. Por quê? Basicamente, pelo terceiro elemento, né? Pela terceira forma de se referir, pelo terceiro sentido de povo, no argumento de Friedrich Miller, o que ele chama de povo como ícone. Quer dizer, nesses casos, utiliza-se o termo povo para se construir uma legitimidade que é formal e mais do que isso, é instrumental, né? Então, você tem alguns discursos em que os indivíduos se colocam como representantes do povo, se colocam como legítimos representantes do povo, dizem agir em nome do povo, mas esse povo de que eles estão falando é uma entidade amorfa, né? E uma entidade que é instrumentalizada, enfim, é o povo que interessa, né, digamos assim, a quem está falando, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso quando falar do tópico críticas à democracia, né? Quer dizer, é um tópico importante, etc. E é um tópico em que a gente vai falar de alguns elementos, tal, mas inclusive a própria ideia de populismo, né? que tá associada a isso também, uma perspectiva negativa, né? O populismo, a gente vai ver que nem só de uma perspectiva negativa existe o uso do termo populismo, mas ele pode ser utilizado de maneira negativa, né? Então, quer dizer, é a ideia de você instrumentalizar o termo povo para se colocar como legítimo representante desse povo. Não dá para não falar disso, né? No tal do decreto sobre o decreto que concedeu graça, né, ao deputado Daniel Silveira. O presidente da República fala assim, uma comoção da sociedade e tal, né? Eu não sei o que a sociedade está falando, né? Provavelmente sim, as pessoas mais próximas a ele, né, mais identificadas. Eu não estou nem falando de, eu tenho certeza de que nem todos os eleitores do presidente Jair Bolsonaro comum, enfim, com isso, né? Quer dizer, uma comoção com a condenação do Daniel Silveira. Não sei, não vejo essa comoção, né? Então, ele não usou o termo povo aqui, mas assim, o termo, o conceito povo não foi utilizado, mas ele claramente está falando ele está pensando nisso, né? Quer dizer, uma comoção popular, né? São palavras que são instrumentalizadas para o seu objetivo final. Então, isso é povo como ícone. Entendem? Disso que o Miro está falando. De uma instrumentalização do uso do termo povo para interesses que são, em geral, enfim, de quem está falando. Então, da mesma maneira, isso é insuficiente, né? Porque essa instrumentalização pode nem ser, enfim, não corresponder com a realidade, mas ainda que haja, de alguma maneira, digamos, que a maioria, talvez, né, da população comungue com a fala daquele indivíduo. Não estou falando deste caso do presidente Jair Bolsonaro, que não parece ser o caso, não parece que há uma maioria amplamente comovida, né, com a condenação do STF. Mas você, ao identificar povo, né, com uma vontade que é canalizada por um indivíduo, você acaba negando a possibilidade da divergência, muitas vezes, né? Então, você tem aí uma ideia de homogeneidade que é falsa, né? E a própria democracia significa uma convivência, de alguma maneira, com uma divergência, né? Uma discussão sobre limites, enfim, né, da divergência, que a gente vai falar em outro momento, mas o fato é que usar o povo como ícone pode significar a criação de uma homogeneidade que não existe. Quer dizer, concebe-se o Estado como uma realidade heterogênea por excelência.
Então, esses três primeiros conceitos, segundo Miller, são insuficientes por várias razões. Então, ele acaba pensando um quarto uso que ele talvez considere mais adequado, né? Quer dizer, que é pensar no povo como destinatário de pretensões civilizatórias do Estado, né? Então, ele está falando aqui, na verdade, o povo como alguém a quem são destinados direitos. Então, isso foi pensado nos anos 90, no período de expansão da União Europeia, acreditava-se bastante nessa ideia de um fim, né, das fronteiras, fim de nacionalidades também, né? E uma ideia de que a nacionalidade não seria um critério definidor de uma proteção do Estado. O Estado é pensado como uma entidade política, de organização política, claro, mas de garantia de direitos, e que isso não estaria afetado por critérios como a nacionalidade, critérios como direitos políticos ativos, né? E critérios como a você pensar de maneira igual à maioria, né? Então, quer dizer, os Estados são estruturados para garantir amplamente direitos, assim, dentro de uma lógica, né, evidentemente, do razoável, né? Enfim, discussão sobre tolerância que a gente pode ter, né, em algum momento, quer dizer, o Estado querer impedir, obrigar as pessoas a fazerem, né, determinadas questões e tal, mas enfim, isso não é uma questão para agora. O fundamental é entender que esse quarto conceito de povo que o Friedrich Miller trouxe é destinado a pensar que a ideia de povo está muito mais associada a uma proteção pelo Estado, né? Garantias pelo Estado, do que exatamente uma definição que se dê por meio de critérios de nacionalidade, ou que se restrinja a direitos políticos, né? É aquele caso que eu tinha mencionado para vocês no início dessa discussão sobre o povo, do estrangeiro que está aqui no Brasil e que tem direito à propriedade, ou tem direito a uma inviolabilidade pessoal, entre outras coisas, né? Inviolabilidade que eu estou falando assim, em relação ao seu corpo, né? Quer dizer, não é que o cara é estrangeiro que ele pode ser morto ou que ele pode ser lesionado, né, fisicamente, enfim, não, assim, há garantias que existem, na verdade, independente de nacionalidade, para além de um compromisso internacional com certas questões básicas para os seres humanos, né? Então, essa concepção se associa também a uma ideia de direito internacional de direitos humanos, central, cada vez mais central, nas nossas ordens jurídicas, entende? Então assim, são essas questões que eu queria compartilhar com vocês. Evidentemente, há muitos outros pontos que a gente poderia tratar aqui, mas de maneira geral e estrutural, né, quase 2 horas depois, a gente consegue dizer que a gente tratou desse tópico elementos do Estado. É um tópico central, foi um tópico importante quando a gente falou sobre legitimidade, é um tópico essencial para a gente falar sobre democracia, e vai ser essencial para a gente falar dos outros tópicos que vão se seguir, certo? Então, gravar também é relevante porque permite que a gente vá e volte vocês revejam, se for o caso, né? Enfim, a aula, se tiverem alguma dúvida nesse tema que é tão central aqui, que a gente vai discutir posteriormente. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita. Então, leiam os 2 textos. É bem importante que vocês leiam esses 2 textos para, enfim, né, para que a gente vai fazer na sequência. Tá bom? Então, é isso. A gente vai continuar aqui. Vou continuar assim, né? A gente encerra a gravação, né? E vai continuar com o semestre de maneira presencial e a discussão fica mais adequada. Tá bom? Prazer, mais uma vez, estar com vocês.